Bom, gente, com esse tarifaço aí de Donald Trump, o governo brasileiro tenta buscar o diálogo para resolver a questão, embora tenha aparato jurídico com a PL da reciprocidade para contra-atacar se for realmente necessário. Mas o receio também é de que aconteça uma inundação de produtos importados para o Brasil, sobretudo da China. E claro que isso também gera aí receio para os empresários brasileiros. A gente vai conversar sobre essas e outras questões também agora com a Gabriela Doriliac, diretora executiva da ICC Brasil. Tudo bem, Gabriela? Bem-vinda. Obrigada por conversar com a gente aqui no Agora CNN. Bom dia. Eu que agradeço, Muriel. Bom dia para vocês. Eu gostaria de entender de que forma que esse cenário pode realmente impactar o Brasil. A gente sabe que, na comparação com outros países que são parceiros comerciais mais importantes, inclusive para os Estados Unidos, o Brasil até que se deu bem. A gente sabe, por exemplo, que o Japão tem uma parceria histórica já com os Estados Unidos, acabou sendo taxado muito mais. Ainda assim, a gente sabe também da parceria, mais por questões ideológicas, de Javier Milei lá na Argentina com Donald Trump, e ainda assim também teve a mesma taxação que o Brasil. Hoje todo mundo está com uma pausa em 10%, pelo menos pelos próximos 90 dias, mas gostaria de entender qual que pode ser o impacto imediato para o Brasil para essa taxação, com relação a essa taxação de 10%, levando em consideração que até então o cenário era de uma taxação mais ou menos média aí de quase 3%, 2,5%. Bom, Muriel, como você disse, ainda muitas incertezas. O governo americano impôs tarifas na semana passada, que foram realmente o chamado tarifaço, com números extremamente agressivos e que não tinham sido vistos antes. Tivemos um recuo, então agora, horizontalmente, os 70 países com 10%. China ainda um caso à parte, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas mesmo esses 10% são muito acima do que os Estados Unidos vinha praticando. Ou seja, todos os países vão realmente sofrer com um impacto econômico que a gente ainda não sabe como vai ser, porque a gente vai ter 90 dias de negociação. Certamente, 60, 70 países não vão conseguir conduzir negociações comerciais profundas com os Estados Unidos. Isso é um processo que sempre demora. Então, ainda tem uma incerteza de o quanto vai conseguir ser avançado ou não em termos comerciais nesses 90 dias para todos os países. O Brasil tem tido uma posição muito positiva, ou seja, negociadora. A gente sabe que o vice-presidente Alckmin já teve vários contatos com o governo americano, aqui entendendo como fica o Brasil. Mas até essa definição dos 90 dias é muito difícil fazer previsões. A gente tinha feito algumas previsões com o Brasil, como se disse, sendo um dos talvez favorecidos dentro de tudo isso, agora todos com 10%, mas certamente se os 10% se mantiverem, não só para o Brasil, mas como para o resto do mundo, vai ser um cenário de muita dificuldade comercial também. Perfeito. A gente pode ter algum pico de inflação diante dessa movimentação dos Estados Unidos ou não vai chegar a respingar nesse nível, levando em consideração que a tarifa do Brasil, dependendo do produto para os Estados Unidos, também não é tão baixa? Ainda tudo vai depender. O que a gente viu foi que os mercados tiveram uma reação muito contundente de que essas não são medidas positivas para o comércio e para a economia. O que nós sabemos é que as tarifas têm, sim, um impacto inflacionário, ou seja, os produtos ficam mais caros e isso empurra a inflação. Nos Estados Unidos, esse foi um dos principais alertas, tanto inflacionário quanto de recessão, e que certamente levaram o governo americano, talvez, a repensar e a voltar atrás parcialmente na decisão. No Brasil é ainda difícil de ver, a gente vai ter que avaliar como isso vai ficar. Mas aqui, Muriel, talvez um ponto importante, saindo do imediato, do curto prazo, de como vão ficar essas medidas, tem alguns passos que a ICC, como Câmara de Comércio Internacional, criada há mais de 100 anos justamente para incentivar o comércio e entender que o comércio era um veículo muito importante para a estabilidade global e para a prosperidade global. Tem 3 pontos que a ICC tem reforçado aqui no Brasil. O primeiro é, justamente o que já está sendo feito pelo governo, é tranquilidade, abrir um canal de negociação,
realmente usar as ferramentas diplomáticas para reverter essa situação. Dentro disso, o apoio e reforço do Brasil ao multilateralismo global é importantíssimo. Porque a gente tem visto, se agora o mundo vai ser mais protecionista ou não, o ponto é que, na visão da ICC, a gente só prospera se a gente tiver um multilateralismo extremamente reforçado e com regras claras de comércio. Segundo ponto para o Brasil, para se avaliar, este é um momento muito importante para que o Brasil amplie o seu leque de acordos comerciais. O Brasil é uma economia que, pelo seu tamanho, tem poucos acordos comerciais, Israel, Palestina, Egito, finalizando Singapura. Finalizamos por 2 vezes o acordo União Europeia-Mercosul, que certamente agora há um incentivo muito maior para tanto o Mercosul quanto a União Europeia efetivamente colocarem em prática. Mas o que nós precisamos, e o setor privado brasileiro precisa, é de mais mercados, com mais oportunidades, tanto para exportação quanto para importação de insumos importantes, competitivos para a indústria brasileira também, com regras claras, previsibilidade, transparência e estabilidade. Então, esse é um momento não só para olharmos o curto prazo, mas o longo prazo também. Gabriela, eu quero pegar justamente sobre esse ponto que você trazia para a gente, sobre o acordo de livre comércio Mercosul e União Europeia. A gente sabe que a União Europeia tem sido dos blocos mais impactados quando a gente olha para esse cenário específico de Donald Trump. Inclusive, Donald Trump tem atacado muito verbalmente também a União Europeia diante desse fato. E a gente sabe que existem países da União Europeia que são mais protecionistas, que se colocaram, pelo menos até agora, contra esse acordo de livre comércio com o Brasil, com o Mercosul de modo geral. A gente viu movimentações por parte da França, da Itália. A gente sabe que isso não é suficiente para impedir realmente esse cenário de um acordo, mas ainda assim existem agora negociações. A gente está acompanhando as discussões que vão ter que seguir para o parlamento daqui para frente. E eu queria saber se, na sua avaliação, esse protecionismo dos Estados Unidos, que surge de repente a partir então desses movimentos feitos por Donald Trump e ameaçando a própria União Europeia, se esse movimento pode, no fim das contas, auxiliar para o avanço mais rápido do acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Certamente. Até tem já declarações recentes da líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, dizendo que eles estão renovando e conversando de maneira mais assertiva com muitos potenciais parceiros comerciais. O que a União Europeia e outros países percebem é justamente esse ponto que eu trouxe. Um leque robusto de acordos comerciais beneficia o setor privado, as economias, as respectivas economias. Então, certamente é uma conta que os países que tinham uma resistência maior vão avaliar de se eu agora não tenho para onde colocar meus produtos, levar para os Estados Unidos, enfim, não tenho tantas opções de mercado. Será que o Mercosul não volta a ser uma opção atrativa? São aqueles nos momentos de crise onde você busca talvez aspectos positivos. E certamente para o Brasil esse pode ser um momento muito positivo, um grande incentivo para a União Europeia destravar finalmente esse acordo. E não só para a União Europeia, Canadá era um país que o Brasil vinha negociando, as negociações tinham parado um pouco, Coreia do Sul, o próprio Japão, que você mencionou, que certamente vai procurar outros parceiros. México deveria ser um parceiro mais próximo, historicamente nunca foi comercialmente. Então, aqui a gente tem várias opções em cima da mesa. O que nós temos incentivado o governo é como a gente pode acelerar esse processo e realmente, como eu disse, aumentar esse leque de acordos para o Brasil e criar uma maior segurança para os empresários brasileiros, sabendo para onde eu vou mandar meu produto, qual é a tarifa, quais são as regras. Isso é extremamente importante. Muito bem, nós conversamos com a Gabriela Doriliac, diretora executiva da ICC Brasil. Obrigada, viu, Gabriela, pela conversa nesse domingo pela manhã. Um bom fim de semana para você por aí. Obrigada.